O ginásio do Clube Atlético Paulistano fervilhava de energia naquela tarde de sábado de outubro de 1987. O campeonato estadual de karatê havia atraído centenas de competidores e familiares, criando uma atmosfera única que misturava a tradição japonesa com a paixão brasileira pelas artes marciais. O som dos kiais ecoava pelas paredes enquanto os atletas aqueciam em suas respectivas áreas. Ricardo Santos observava tudo aquilo com um misto de nostalgia e orgulho paterno. Aos 42 anos, o faixa preta quinto dan do estilo Shotokan carregava não apenas a experiência de 2 décadas praticando a arte marcial, mas também a dor recente de ter perdido a esposa Maria em um acidente de carro 6 meses antes. Seus cabelos já apresentavam alguns fios grisalhos, e as rugas ao redor dos olhos contavam histórias de incontáveis treinos e competições. Marina, sua filha de 16 anos, estava se preparando para sua primeira competição adulta após anos dominando as categorias juvenis. A garota havia herdado não apenas a paixão do pai pelo karatê, mas também sua determinação e técnica apurada. Ela se movimentava com a graciosidade típica dos praticantes do estilo, cada movimento preciso e calculado, reflexo dos ensinamentos que começaram quando ela tinha apenas 8 anos de idade. O período era de grande efervescência para o karatê brasileiro. Depois de décadas sendo praticado principalmente pela comunidade japonesa, a arte marcial havia se popularizado entre os brasileiros, especialmente após as conquistas internacionais que começaram a colocar o país no mapa mundial da modalidade. A Confederação Brasileira de Karatê, que seria oficialmente fundada naquele mesmo ano, já organizava competições regulares que atraíam praticantes de todo o país. Ricardo ajustou o nó de sua faixa preta enquanto observava os outros pais na arquibancada. Alguns eram antigos conhecidos dos tempos em que também competia ativamente. Outros eram rostos novos que descobriam o mundo do karatê através de seus filhos. O ambiente familiar sempre o tranquilizava, mesmo que a ausência de Maria ainda fosse uma ferida aberta em seu coração. A preparação de Marina estava impecável. Seus movimentos durante o aquecimento demonstravam a maturidade técnica que poucos atletas de sua idade possuíam. O kata que ela executaria na competição era o Kankudai, uma forma avançada que exigia não apenas perfeição técnica, mas também presença de palco e expressão marcial. Ricardo sabia que ela estava pronta, mas como pai, não conseguia evitar a preocupação natural. O sistema de competição seguia os padrões estabelecidos pela Japan Karate Association, com categorias divididas por idade, peso e nível de graduação. As regras eram rigorosas quanto à segurança, especialmente nas categorias juvenis, onde o controle dos golpes era fundamental. Os árbitros, todos faixas pretas experientes, garantiam que a tradição e o respeito mútuo fossem mantidos durante os combates. Entre os competidores, chamava a atenção uma jovem de aproximadamente 17 anos, que se aquecia na área reservada ao Clube de Santo André. Seus movimentos eram fluidos e elegantes, demonstrando anos de treinamento dedicado. Camila Ferreira representava uma nova geração de karatecas brasileiras, filhas de famílias que abraçaram a arte marcial como filosofia de vida, não apenas como esporte. A mãe de Camila, Helena Ferreira, observava a filha com um olhar atento e experiente. Aos 38 anos, ela própria havia sido uma praticante dedicada antes de se concentrar na carreira de fisioterapeuta e na criação da filha após o divórcio. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque elegante, e sua postura denunciava alguém familiarizada com o ambiente das competições. Helena sabia reconhecer talento quando via, e não pôde deixar de notar a qualidade técnica de outros competidores, incluindo a jovem Marina. O aquecimento coletivo começou pontualmente às 2 da tarde, conduzido por Sensei Tanaka, um dos mestres japoneses que havia ajudado a estabelecer o karatê no Brasil décadas antes. Sua voz firme ecoava pelo ginásio, enquanto guiava os atletas através dos exercícios preparatórios, mantendo viva a tradição que trouxera de Okinawa ainda jovem, nos anos 50. Ricardo sentiu uma familiar sensação de pertencimento ao observar a cerimônia de abertura. O karatê havia sido sua âncora emocional durante os meses difíceis após a morte de Maria, oferecendo não apenas escape físico, mas também uma comunidade que compreendia a importância da disciplina e do respeito mútuo em momentos de adversidade. O som metálico do apito do árbitro central ecoou pelo ginásio, marcando o início das primeiras eliminatórias da categoria juvenil feminina. Ricardo ajustou-se na arquibancada,
tentando encontrar o melhor ângulo para acompanhar a performance de Marina. O nervosismo paterno era visível em suas mãos, que apertavam levemente o programa da competição, onde constavam os nomes de todos os participantes organizados por categoria e graduação. Marina entrou na área de competição com a postura confiante que Ricardo tanto admirava. Seu uniforme branco estava impecável, a faixa marrom bem amarrada na cintura, e seus movimentos durante o cumprimento inicial demonstravam o respeito pelos valores tradicionais do karatê que ele havia se esforçado para transmitir ao longo dos anos. O primeiro combate seria contra uma atleta do interior, representante de Ribeirão Preto, conhecida por seu estilo agressivo, mas tecnicamente inferior. A algumas fileiras de distância, Helena Ferreira observava a mesma cena com um olhar experiente. Ela havia chegado cedo para garantir um bom lugar e acompanhar não apenas Camila, mas também estudar as outras competidoras. Como mãe solo desde o divórcio 3 anos antes, Helena desenvolvera uma capacidade especial de avaliar situações rapidamente, habilidade que se estendia ao mundo do karatê, onde agora investia tanto tempo e energia apoiando os sonhos da filha. O primeiro combate de Marina foi tecnicamente superior. Seus movimentos fluidos e precisos contrastavam com a agressividade descontrolada da adversária. O Gyakuzuki que definiu a vitória foi executado com a perfeição que apenas anos de treinamento dedicado poderiam proporcionar. Ricardo sentiu uma mistura de orgulho e saudade. Maria sempre dizia que Marina havia herdado não apenas sua técnica, mas também sua elegância natural. Enquanto Marina recebia os cumprimentos de seu sensei, Ricardo permitiu-se um momento para observar o ambiente ao redor. Foi então que seus olhos encontraram Helena pela primeira vez. Ela estava some fileiras acima, claramente concentrada em algo que acontecia na área de competição, mas havia algo em sua postura que chamou sua atenção. Talvez fosse a combinação de elegância natural com a intensidade de alguém que compreendia genuinamente o que estava assistindo. Camila entrou na área de competição para seu primeiro kumite com a mesma confiança que caracterizava sua geração de karatecas. Filha de uma época em que o karatê brasileiro estava conquistando reconhecimento internacional, ela representava o futuro promissor da modalidade no país. Seus movimentos eram mais modernos que os de Marina, influenciados pelas técnicas que vinham sendo desenvolvidas nas competições internacionais das quais o Brasil começava a participar com destaque. Helena se inclinaram para a frente quando Camila executou uma sequência de técnicas que resultou em um ippon limpo. O sorriso discreto que se formou em seu rosto não passou despercebido por Ricardo, que se surpreendeu observando-a mais atentamente do que seria apropriado. Havia algo familiar naquele sorriso, uma combinação de orgulho maternal e satisfação, técnica que ele reconhecia em si mesmo. A competição prosseguia seguindo o cronograma rigoroso estabelecido pela recém-fundada estrutura organizacional do karatê brasileiro. O ano de 1987 marcava uma nova era para a modalidade no país, com a oficialização da Confederação Brasileira de Karatê, ocorrendo exatamente naquele mês de setembro. A competição que assistiam era uma das primeiras a seguir os novos padrões nacionais, refletindo a crescente profissionalização do esporte. Durante o intervalo entre as séries, Ricardo desceu até a área de aquecimento para conversar brevemente com Marina. A proximidade permitiu que observasse mais de perto outras famílias, incluindo a dupla mãe e filha, que havia chamado sua atenção. Camila estava executando exercícios de alongamento sob a supervisão atenta de Helena, que oferecia correções técnicas pontuais, com a precisão de alguém que compreendia profundamente os fundamentos da arte marcial. O diálogo entre Helena e Camila revelava uma dinâmica interessante. Diferentemente de muitos pais que apenas assistiam aos treinos e competições, Helena claramente entendia os aspectos técnicos do que estava observando. Suas orientações eram específicas e relevantes, sugerindo uma experiência pessoal com o karatê que ia além do simples apoio maternal. Ricardo encontrou-se prestando atenção às suas palavras, mesmo sem intenção. Marina retornou à área de competição para as semifinais com uma confiança renovada. O intervalo havia permitido que ela processasse os aspectos técnicos dos primeiros combates e se ajustasse mentalmente para os desafios mais significativos que viriam. Ricardo voltou à arquibancada, mas desta vez escolheu um assento que oferecia uma visão não apenas melhor da área de combate, mas que também permitia observar ocasionalmente. A sessão onde Helena acompanhava os combates, a semifinal seria entre Marina e Camila, um confronto que prometia ser tecnicamente rico e emocionalmente intenso para ambas as famílias,
Enquanto as duas jovens se preparavam, Ricardo e Helena se encontraram fazendo algo que não haviam planejado, estudando mutuamente suas reações e comportamentos, cada um tentando compreender o tipo de educação marcial que havia moldado a adversária de sua filha. O silêncio no ginásio era quase tangível quando Marina e Camila se posicionaram no centro da área de competição. As duas jovens se cumprimentaram com o rei tradicional, mantendo o contato visual apenas pelo tempo necessário para demonstrar respeito mútuo. Ricardo sentiu o coração acelerar, não apenas pela ansiedade natural de ver a filha competir, mas também pela consciência de que estava sendo observado por Helena, que claramente avaliava cada reação sua. O árbitro central, Sensei Yamamoto, um veterano das primeiras gerações de mestres japoneses no Brasil, verificou se ambas as competidoras estavam prontas. Suas décadas de experiência em competições lhe permitiam identificar instantaneamente o nível técnico das atletas que arbitrava. Tanto Marina quanto Camila demonstravam a maturidade marcial que ele raramente via em competidoras tão jovens. Helena inclinou-se ligeiramente para frente quando o combate começou. Seus olhos experientes captavam nuances técnicas que a maioria dos espectadores perderia. O posicionamento dos pés, o timing da respiração, a distribuição do peso corporal antes de cada técnica. Camila havia desenvolvido um estilo mais moderno, influenciado pelas tendências que chegavam das competições internacionais, enquanto Marina mantinha a pureza clássica do Shotokan tradicional. O primeiro intercâmbio de técnicas revelou o alto nível de ambas as competidoras. Marina abriu com um maigeri controlado que foi habilmente defendido por Camila, que respondeu com uma sequência de tsuki que testou os reflexos de sua adversária. A plateia começou a murmurar aprovação. Era evidente que presenciavam um confronto entre duas das melhores jovens karatecas do estado. Ricardo encontrou-se alternando o olhar entre a filha no tatame e Helena na arquibancada. Havia algo na forma como ela acompanhava cada movimento de Camila que sugeria uma compreensão técnica profunda. Suas mãos se moviam sutilmente, como se estivesse mentalmente executando as mesmas técnicas que via, um comportamento que ele reconhecia em si mesmo quando estava particularmente envolvido em uma competição. A estratégia de Marina era claramente baseada na paciência e na precisão técnica que Ricardo havia enfatizado durante anos de treinamento. Ela mantinha a distância ideal, o ma-ai perfeito, esperando o momento certo para aplicar as técnicas que haviam sido polidas através de milhares de repetições no dojo. Era o karatê tradicional em sua forma mais pura, um reflexo dos valores que a família Santos sempre havia cultivado. Camila, por outro lado, demonstrava uma abordagem mais dinâmica e adaptativa. Suas técnicas incorporavam elementos que claramente haviam sido influenciados pelo estudo de diferentes estilos e pela observação de competições internacionais. Helena havia se certificado de que a filha tivesse acesso às tendências mais modernas do karatê competitivo, mantendo sempre o respeito pelas tradições fundamentais. Quando Marina executou um Gyakuzuki que passou perigosamente próximo do rosto de Camila, Ricardo sentiu a tensão familiar que sempre o acompanhava durante as competições da filha. O movimento havia sido tecnicamente perfeito, mas o controle, elemento fundamental no karatê tradicional, havia sido mantido com a precisão que anos de treinamento disciplinado haviam desenvolvido. Helena observou a mesma técnica com admiração genuína. Mesmo sendo a mãe da adversária de Marina, ela não pôde deixar de reconhecer a qualidade superior da execução. Havia uma pureza no estilo da jovem Santos que refletia anos de educação marcial consistente e dedicada. Era o tipo de fundamento técnico que ela própria havia tentado desenvolver quando ainda praticava ativamente. O combate entrou no segundo tempo com o placar equilibrado. Ambas as competidoras haviam demonstrado técnicas de alta qualidade, mas nenhuma havia conseguido estabelecer uma vantagem decisiva. A tensão no ginásio era palpável, não apenas entre as famílias, mas entre todos os presentes que reconheciam estar assistindo a algo especial. Durante uma breve pausa para ajuste de equipamento, Marina procurou Ricardo na arquibancada. Seu olhar buscava não apenas encorajamento paterno, mas também a confirmação técnica que sempre recebia dele. Ricardo acenou discretamente, transmitindo a confiança que ela precisava para os momentos finais do combate. Foi então que notou Helena fazendo algo similar com Camila. O momento final chegou quando Camila tentou uma técnica de perna alta, que Marina conseguiu interceptar com um contra-ataque preciso.
O Asa-Ari, que definiu a vitória, foi executado com uma combinação de timing perfeito e controle absoluto, que impressionou até mesmo os árbitros mais experientes. Marina havia vencido, mas ambas as jovens haviam elevado o nível da competição para um patamar raramente visto. O cumprimento final entre Marina e Camila foi executado com o respeito tradicional que caracterizava o karatê da época. Ambas as jovens haviam elevado o nível técnico da competição, e isso era reconhecido não apenas pelos juízes, mas por toda a plateia presente no ginásio. Ricardo desceu das arquibancadas em direção à área de aquecimento, onde Marina o aguardava com um sorriso que misturava satisfação pela vitória com o cansaço do esforço físico intenso. Helena permaneceu em seu lugar por alguns momentos, observando Camila processar a derrota com a dignidade que sempre lhe ensinara. A jovem havia lutado excepcionalmente bem, e a derrota por uma margem tão pequena apenas confirmava que estava no caminho certo em sua evolução como karateca. O período de 1987 estava sendo particularmente significativo para o karatê brasileiro, com a recém-fundada Confederação Brasileira de Karatê estabelecendo novos padrões de excelência. Enquanto Marina recebia os cumprimentos de seu sensei, Ricardo não pôde deixar de observar a interação entre Helena e Camila. Havia algo na forma como a mãe consolava a filha que despertou sua admiração. Não era piedade ou superproteção, mas sim o reconhecimento genuíno do esforço e da qualidade técnica demonstrada, independentemente do resultado. Era uma abordagem madura que refletia uma compreensão profunda dos valores fundamentais do karatê. A área de aquecimento estava gradualmente se esvaziando, conforme as famílias se organizavam para acompanhar as finais masculinas que aconteceriam em seguida. Ricardo ajudou Marina a organizar seu equipamento enquanto conversavam sobre os aspectos técnicos do combate recém-concluído. A análise pós-competição sempre fora uma tradição entre pai e filha, uma forma de transformar cada experiência competitiva em aprendizado para o futuro. Helena e Camila se aproximaram da área onde Ricardo e Marina estavam, carregando suas bolsas de equipamento. A proximidade física criou uma oportunidade natural para o primeiro contato direto entre as duas famílias. Camila, demonstrando a educação que caracterizava os praticantes sérios de karatê, se dirigiu diretamente a Marina para cumprimentá-la pela vitória, seguindo os protocolos de cortesia que eram fundamentais na cultura marcial da época. O diálogo entre as duas jovens fluiu naturalmente, tocando nos aspectos técnicos do combate que haviam acabado de protagonizar. Marina elogiou a velocidade das técnicas de perna de Camila, enquanto esta reconheceu a precisão superior do timing de Marina. Era exatamente o tipo de intercâmbio construtivo que os mestres da velha guarda sempre incentivavam entre os competidores, independentemente dos resultados obtidos. Ricardo e Helena se encontraram numa situação social que nenhum dos dois havia antecipado. A proximidade física, combinada com o interesse mútuo que já haviam notado um no outro durante a competição, criou um momento que exigia algum tipo de interação social. Ricardo tomou a iniciativa, cumprimentando Helena e elogiando a qualidade técnica demonstrada por Camila durante o combate. A conversa inicial entre os adultos foi cuidadosamente centrada nas filhas e no karatê, terreno seguro que ambos dominavam com conforto. Helena mencionou que havia praticado a arte marcial anteriormente, o que explicava sua capacidade de orientar Camila com precisão técnica durante os intervalos. Ricardo compartilhou brevemente sua própria trajetória no karatê, incluindo os anos em que competiu ativamente antes de se concentrar na educação marcial de Marina. O ano de 1987 estava sendo marcante para ambas as famílias por razões diferentes. Para Ricardo, representava uma fase de reconstrução emocional após a perda de Maria, com o karatê servindo como âncora estabilizadora. Para Helena, significava a consolidação de sua independência como mãe solo, investindo na educação e nos sonhos esportivos de Camila como forma de construir um futuro sólido para ambas. A organização da competição seguia os novos padrões estabelecidos pela recém-fundada CBK, o que significava maior profissionalismo e estrutura em comparação com os torneios anteriores. A cerimônia de premiação estava programada para o final do dia, após a conclusão de todas as categorias, seguindo o protocolo que havia sido inspirado pelas competições internacionais das quais o Brasil começava a participar com maior frequência. Enquanto aguardavam o início das finais masculinas, as duas famílias acabaram compartilhando o mesmo espaço na arquibancada
Uma coincidência que permitiu a continuidade da conversa iniciada na área de aquecimento. A proximidade física, somada ao interesse genuíno de ambos os adultos pela arte marcial que estava sendo praticada por suas filhas, criou um ambiente propício para um conhecimento mútuo mais aprofundado. Ricardo descobriu que Helena havia sido fisioterapeuta esportiva, trabalhando inclusive com atletas de karatê em sua fase ativa. Essa informação explicava não apenas sua compreensão técnica refinada, mas também sua capacidade de orientar Camila nos aspectos biomecânicos das técnicas. Helena, por sua vez, ficou impressionada com a profundidade do conhecimento técnico de Ricardo e sua capacidade de articular conceitos complexos de forma acessível. A cerimônia de premiação começou pontualmente às 6 da tarde, seguindo o protocolo estabelecido pela recém-fundada Confederação Brasileira de Karatê. O dia 11 de setembro de 1987 havia marcado oficialmente a criação da CBK, apenas 2 semanas antes desta competição, representando um momento histórico para o karatê brasileiro. A formalização da entidade nacional trazia consigo não apenas maior organização, mas também a esperança de reconhecimento olímpico para a modalidade. Marina subiu ao pódio com a elegância que caracterizava sua prática marcial. A medalha de ouro na categoria juvenil feminina representava não apenas o reconhecimento de seu talento individual, mas também a validação dos métodos de treinamento que Ricardo havia desenvolvido ao longo dos anos. Enquanto o hino nacional tocava, ele sentiu uma mistura de orgulho, paterno e gratidão pela oportunidade de ver a filha alcançar seus objetivos esportivos. Camila recebeu sua medalha de prata com a dignidade que Helena sempre lhe ensinara a demonstrar. O segundo lugar em uma competição de tão alto nível técnico não era motivo para decepção, mas sim confirmação de que estava no caminho certo para se tornar uma das principais karatecas de sua geração. A estruturação crescente do karatê brasileiro oferecia perspectivas promissoras para jovens atletas talentosas como ela. Durante a cerimônia, Ricardo e Helena se encontraram naturalmente próximos na arquibancada, unidos pela experiência compartilhada de acompanhar suas filhas em uma competição que claramente havia superado suas expectativas em termos de qualidade técnica. A conversa fluiu mais facilmente agora, com a tensão competitiva substituída por uma atmosfera de celebração e reconhecimento mútuo. Helena mencionou que trabalhara como fisioterapeuta esportiva durante os anos 80, período em que o karatê brasileiro estava se organizando para buscar reconhecimento internacional. Sua experiência profissional lhe permitia compreender não apenas os aspectos técnicos da modalidade, mas também as demandas físicas e mentais que os atletas enfrentavam. Essa perspectiva havia sido fundamental em sua capacidade de orientar Camila de forma tão eficaz. Ricardo descobriu que Helena havia se divorciado 3 anos antes, dedicando-se integralmente à carreira profissional e aos sonhos esportivos de Camila. A similaridade de suas situações, ambos criando filhos adolescentes de forma praticamente solo, ambos profundamente envolvidos no mundo do karatê, criou uma base natural de compreensão mútua que transcendia a simples cordialidade entre pais de competidores. A conversa revelou que ambos compartilhavam uma filosofia similar sobre a educação através das artes marciais. Não se tratava apenas de formar competidores, mas de desenvolver caráter, disciplina e valores éticos que serviriam às jovens ao longo de suas vidas. A fundação da CBK representava para eles a formalização de princípios que já praticavam há anos em suas respectivas abordagens educacionais. Quando a cerimônia terminou, as duas famílias se dirigiram naturalmente para a área de convivência do clube, onde um lanche estava sendo servido para os participantes e familiares. O ambiente mais relaxado permitiu que Ricardo e Helena continuassem conversando, enquanto Marina e Camila, agora livres da pressão competitiva, interagiam como jovens da mesma idade que compartilhavam a mesma paixão esportiva. Ricardo mencionou que administrava uma pequena academia de karatê na zona oeste de São Paulo, onde aplicava os princípios tradicionais da arte marcial, que havia aprendido com seus próprios mestres japoneses décadas antes. A academia não era apenas um negócio, mas uma forma de perpetuar os valores que considerava fundamentais, especialmente após a perda de Maria ter reforçado sua percepção sobre a importância dos laços comunitários genuínos. Helena revelou que havia considerado retomar a prática do karatê após anos concentrada exclusivamente na fisioterapia e na maternidade. A maturidade emocional que desenvolvera
combinada com sua compreensão técnica mantida através do acompanhamento da carreira de Camila, criava condições ideais para que pudesse aproveitar a modalidade de uma perspectiva diferente da que havia experimentado em sua juventude. A data de fundação da CBK, 11 de setembro de 1987, havia sido mencionada durante a cerimônia como marco histórico, lembrando aos presentes que estavam participando de uma das primeiras competições oficialmente organizadas sob os novos padrões nacionais. Tanto Ricardo quanto Helena compreendiam a importância histórica do momento e se sentiam privilegiados por suas filhas estarem protagonizando essa nova era do karatê brasileiro. Quando chegou a hora de se despedirem, ambos sentiram uma relutância natural em encerrar uma conversa que havia fluído com uma facilidade surpreendente. Ricardo sugeriu que talvez pudessem se encontrar em futuras competições, já que tanto Marina quanto Camila claramente tinham potencial para continuar competindo em nível estadual. Helena concordou, acrescentando que seria interessante manter contato para trocar experiências sobre a educação de jovens atletas. As 2 semanas seguintes ao campeonato estadual passaram rapidamente para ambas as famílias, mas a memória do encontro permanecia viva tanto para Ricardo quanto para Helena. A data de 11 de setembro de 1987, marcada pela fundação oficial da Confederação Brasileira de Karatê, havia se tornado um marco não apenas para a modalidade no país, mas também para o início de uma conexão inesperada entre dois adultos que compartilhavam muito mais do que apenas o interesse pelos sucessos esportivos de suas filhas. Ricardo encontrou-se pensando em Helena durante seus treinos na academia que administrava na zona oeste paulistana. A forma como ela havia demonstrado conhecimento técnico durante a competição, combinada com sua elegância natural e maturidade emocional, criava um conjunto de qualidades que ele não esperava encontrar novamente após a perda de Maria. Suas aulas de karatê ganharam uma energia diferente, como se a possibilidade de um novo relacionamento tivesse reacendido aspectos de sua personalidade que estavam adormecidos há meses. Helena, por sua vez, descobriu-se curiosa sobre a academia de Ricardo e sua abordagem pedagógica no ensino do karatê. Durante seus plantões no consultório de fisioterapia, ocasionalmente se pegava lembrando da conversa que haviam tido sobre os valores educacionais das artes marciais. A perspectiva de retomar sua própria prática, agora com a maturidade e experiência que não possuía em sua juventude, tornava-se cada vez mais atraente. A oportunidade de um segundo encontro surgiu através de Marina e Camila, que haviam desenvolvido uma amizade genuína após o torneio. As jovens descobriram que treinavam em horários similares e começaram a trocar informações técnicas por telefone, discutindo detalhes sobre katas e estratégias de kumite. Foi Camila quem sugeriu que visitasse a academia de Ricardo para uma sessão de treino conjunto, proposta que Marina recebeu com entusiasmo. O convite chegou até Ricardo através de Marina numa quinta-feira à noite, durante o jantar que sempre compartilhavam após os treinos. A perspectiva de receber Helena em sua academia criava uma mistura de expectativa e nervosismo que ele não sentia há muito tempo. A academia representava não apenas seu ganha-pão, mas também sua filosofia pessoal sobre o karatê e a educação, tornando-se um espaço onde se sentia verdadeiramente confortável para se expressar. Helena recebeu o convite através de Camila com uma sensação similar de antecipação. A possibilidade de conhecer o ambiente onde Ricardo desenvolvia seu trabalho educacional oferecia uma janela única para compreender melhor seus valores e métodos. Além disso, a chance de voltar a praticar karatê em um ambiente acolhedor, após anos afastada dos tatames, despertava uma empolgação que ela havia esquecido que era capaz de sentir. A Academia Santos de Karatê tradicional ocupava um espaço amplo e bem iluminado, decorado com fotografias que contavam a história do karatê brasileiro desde a chegada dos primeiros mestres japoneses nos anos 50. As paredes exibiam diplomas de graduação, certificados de competições e imagens de cerimônias tradicionais que refletiam o respeito de Ricardo pelas raízes históricas da modalidade que praticava há mais de 20 anos. O treino conjunto entre Marina e Camila proporcionou a Ricardo e Helena a oportunidade de observarem mutuamente suas abordagens educacionais. Ricardo conduzia as correções técnicas com paciência e precisão, sempre explicando não apenas o como, mas também o porquê de cada movimento. Helena contribuía com observações sobre biomecânica e prevenção de lesões, demonstrando que sua experiência como fisioterapeuta esportiva agregava uma dimensão valiosa ao treinamento.
Durante o intervalo do treino, Helena aceitou o convite de Ricardo para experimentar algumas técnicas básicas, como forma de reativar a memória corporal que havia desenvolvido anos antes. Seus movimentos revelaram uma base técnica sólida que o tempo não havia apagado completamente, impressionando Ricardo com a naturalidade com que ela executava os fundamentos do estilo Shotokan. A conexão física com a arte marcial parecia despertar aspectos de sua personalidade que haviam permanecido latentes durante os anos dedicados exclusivamente à carreira profissional e à maternidade. A conversa após o treino fluiu naturalmente entre os quatro, criando um ambiente familiar que contrastava positivamente com a formalidade inicial do encontro no torneio. Marina e Camila discutiam animadamente seus planos para futuras competições, enquanto Ricardo e Helena descobriam afinidades que iam além do karatê: literatura, cinema, música e visões similares sobre educação e valores familiares. Quando chegou a hora da despedida, Ricardo sugeriu que Helena considerasse participar das aulas de karatê para adultos que oferecia às segundas e quartas-feiras. A proposta não era apenas uma cortesia social, mas um convite genuíno, baseado no reconhecimento de seu potencial técnico e na compatibilidade de filosofias que haviam demonstrado ao longo da tarde. Helena prometeu considerar a ideia, admitindo que a experiência havia reacendido sua paixão pela arte marcial. O retorno para casa foi marcado por um sentimento de satisfação mútua, que ambos reconheceram como algo especial. Para Ricardo, representava a primeira vez, desde a morte de Maria, que considerava seriamente a possibilidade de um relacionamento romântico. Para Helena, significava a descoberta de que era possível conciliar sua independência conquistada com a abertura para novas experiências emocionais. Helena decidiu aceitar o convite de Ricardo para participar das aulas de karatê para adultos após uma semana de reflexão. A segunda-feira seguinte a encontrou na entrada da Academia Santos de karatê tradicional, vestindo o uniforme branco que havia guardado por anos e que ainda lhe servia perfeitamente. O nervosismo inicial deu lugar a uma sensação familiar de pertencimento quando pisou novamente no tatame, sentindo a textura conhecida sob seus pés descalços. A turma de adultos era composta por aproximadamente 15 pessoas, na maioria profissionais entre os 30 e 50 anos que buscavam no karatê não apenas exercício físico, mas também disciplina mental e crescimento pessoal. O ambiente refletia a filosofia educacional que Ricardo havia desenvolvido ao longo dos anos: seriedade técnica combinada com respeito mútuo e atmosfera acolhedora para praticantes de todos os níveis de experiência. Ricardo conduzia as aulas seguindo a estrutura tradicional estabelecida pelos mestres japoneses que haviam chegado ao Brasil nas décadas anteriores. O aquecimento começava pontualmente às 7 da noite, seguido por exercícios de flexibilidade, prática de técnicas básicas em linha, kata e, finalmente, kumite controlado. Era exatamente a metodologia que Helena lembrava de seus anos de prática ativa, trazendo uma sensação reconfortante de continuidade temporal. A reintegração de Helena ao ambiente do dojo foi surpreendentemente suave. Sua memória muscular preservara mais conhecimentos do que ela antecipara, permitindo que executasse os movimentos fundamentais com uma naturalidade que impressionou tanto Ricardo quanto os outros alunos. A combinação de maturidade emocional com base técnica sólida criava uma dinâmica de aprendizagem diferente da que ela havia experimentado em sua juventude. Durante as primeiras semanas, Ricardo observou discretamente o progresso de Helena, notando não apenas sua evolução técnica, mas também sua crescente confiança e entusiasmo. As correções que oferecia eram sempre respeitosas e construtivas, mas ele não podia negar que sentia uma satisfação especial ao vê-la redescobrir aspectos da arte marcial que havia esquecido. A proximidade física natural durante as demonstrações técnicas criava momentos de tensão sutil que ambos reconheciam, mas não mencionavam. A fundação da CBK em setembro de 1987 havia trazido mudanças significativas para o cenário do karatê brasileiro, incluindo a padronização de métodos de treinamento e avaliação que Ricardo incorporava gradualmente em sua academia. As aulas ganharam uma estrutura mais formal, preparando os alunos interessados para participar de competições oficiais organizadas sob os novos padrões nacionais. Helena demonstrou interesse particular nestes desenvolvimentos, vendo neles oportunidades para Camila continuar evoluindo competitivamente. Marina e Camila haviam desenvolvido uma rotina de treino conjunto às quartas-feiras,
quando Camila visitava na academia de Ricardo para sessões técnicas específicas. As duas jovens se complementavam bem. Marina oferecia a precisão técnica do estilo tradicional, enquanto Camila contribuía com a dinâmica moderna que havia absorvido de suas experiências competitivas. Esses encontros proporcionavam oportunidades adicionais para Ricardo e Helena se conhecerem melhor. As conversas após os treinos tornaram-se um ritual natural para o grupo. Enquanto as meninas organizavam seus equipamentos e discutiam detalhes técnicos, Ricardo e Helena descobriam afinidades que iam muito além do karatê. Compartilhavam visões similares sobre educação, literatura e cinema, além de uma admiração mútua pelas filosofias orientais que fundamentavam a prática das artes marciais. A compatibilidade intelectual complementava a atração física que ambos sentiam, mas ainda não haviam expressado diretamente. O período de final de 1987 estava sendo particularmente significativo para o karatê brasileiro, com a recém-fundada CBK, organizando competições que atraíam praticantes de todo o país. Ricardo começou a considerar a possibilidade de inscrever alguns de seus alunos adultos em competições de kata, categoria onde a maturidade e precisão técnica eram mais valorizadas que a velocidade e agressividade do comitê juvenil. Helena demonstrou interesse genuíno nesta possibilidade, vendo nela uma forma de testar seu próprio progresso. A atmosfera na academia havia mudado sutilmente desde a chegada de Helena. Sua presença trouxe uma energia diferente ao grupo de adultos, não apenas pela qualidade de sua prática, mas também pelo exemplo de determinação e crescimento pessoal que representava. Outros alunos comentavam discretamente sobre a transformation positiva que observavam tanto em Helena quanto em Ricardo, que parecia mais energizado e focado em suas responsabilidades como instrutor. Durante uma das aulas de quinta-feira, Ricardo organizou uma demonstração técnica onde diferentes alunos apresentaram katas de sua escolha. Helena executou o Heian Shodan com uma elegância e precisão que revelavam não apenas conhecimento técnico, mas também compreensão profunda dos princípios filosóficos por trás dos movimentos. A performance foi recebida com aplausos genuínos dos colegas e um olhar de admiração de Ricardo, que ela não pôde deixar de notar. O mês de novembro estava se aproximando, trazendo consigo a expectativa do primeiro campeonato nacional organizado pela CBK. Ricardo havia decidido inscrever Marina na categoria juvenil e considerava seriamente a possibilidade de formar uma equipe de kata adulto que incluísse Helena. A perspectiva de competir novamente, agora com a maturidade que não possuía em sua juventude, despertava em Helena uma empolgação que não sentia há anos. O mês de novembro trouxe uma intensidade especial para a Academia Santos de Karatê tradicional. O primeiro campeonato nacional, organizado pela recém-fundada CBK, se aproximava e Ricardo havia decidido inscrever uma equipe de kata adulto que incluía Helena entre os competidores. A preparação exigia treinos extras às sextas-feiras, criando oportunidades adicionais de convivência que ambos aguardavam com crescente expectativa. Helena havia progredido tecnicamente de forma impressionante durante as semanas de treino. Sua dedicação e disciplina, combinadas com a base sólida que mantivera ao longo dos anos de afastamento, resultaram em performances que surpreendiam até mesmo Ricardo. O kata que ela executaria na competição era o Teki Shodan, uma forma que exigia não apenas precisão técnica, mas também força interior e presença de palco que ela demonstrava naturalmente. Durante um dos treinos de sexta-feira, apenas Helena e Ricardo permaneceram na academia após o horário regular. Marina havia ido dormir na casa de uma amiga e Camila estava participando de um seminário técnico em outro dojo. A solidão criou uma atmosfera diferente, mais íntima e relaxada, permitindo que conversassem com uma liberdade que a presença das filhas normalmente inibia. A conversa começou com a análise técnica do kata que Helena vinha desenvolvendo, mas gradualmente evoluiu para temas mais pessoais. Ricardo compartilhou detalhes sobre sua trajetória após a morte de Maria, incluindo os momentos de dúvida sobre sua capacidade de continuar sendo um bom pai para Marina. Helena falou sobre os desafios de criar Camila sozinha e reconstruir sua vida profissional após o divórcio. A vulnerabilidade mútua criava uma conexão emocional que ambos reconheciam como especial. Quando Helena executou o Teki Shodan pela última vez naquela noite, Ricardo observou não apenas a perfeição técnica que ela havia alcançado, mas também a elegância natural e a força interior que irradiava durante a performance.
Havia algo na forma como ela se movia que transcendia a simples execução de técnicas, revelando uma compreensão profunda dos princípios filosóficos que fundamentavam a arte marcial. O momento da correção final criou a proximidade física que ambos haviam estado evitando conscientemente durante semanas. Ricardo ajustou a posição dos pés de Helena para o stance fundamental do kata, suas mãos guiando gentilmente seus movimentos. A tensão que se formou entre eles era palpável, carregada de uma atração que havia crescido gradualmente através dos treinos e conversas compartilhadas. Helena sentiu a mudança na atmosfera quando Ricardo não se afastou imediatamente. Após a correção técnica, eles permaneceram próximos, os olhos se encontrando em um momento de reconhecimento mútuo do sentimento que havia se desenvolvido entre eles. Era a primeira vez desde seus respectivos lutos, ela pelo fim do casamento, ele pela morte de Maria, que consideravam seriamente a possibilidade de se abrirem para um novo relacionamento. O primeiro beijo aconteceu naturalmente, sem pressa ou hesitação. Foi um momento que combinava paixão com ternura, refletindo a maturidade emocional de dois adultos que haviam aprendido a valorizar conexões genuínas. A academia, com suas paredes decoradas por fotografias históricas do karatê brasileiro, testemunhou o início de um relacionamento que havia nascido através do respeito mútuo e afinidade de valores. Após o beijo, permaneceram abraçados em silêncio por alguns minutos, processando a significância do momento. Ambos sabiam que estavam cruzando uma fronteira importante, não apenas em seus relacionamentos pessoais, mas também na dinâmica familiar que envolvia Marina e Camila. A responsabilidade de conduzir a situação com maturidade pesava sobre eles, mas não diminuía a alegria que sentiam pela conexão descoberta. A conversa que se seguiu foi marcada pela honestidade e cuidado mútuo. Discutiram suas expectativas, preocupações e a forma como procederiam para integrar essa nova dimensão em suas vidas sem criar instabilidade para as filhas. Concordaram em manter a discrição inicial, permitindo que o relacionamento se desenvolvesse naturalmente antes de torná-lo público para a comunidade do karatê, onde ambos eram conhecidos. Ricardo acompanhou Helena até o carro e a despedida foi marcada por uma mistura de felicidade e antecipação pelo que estava por vir. Ambos sabiam que haviam encontrado algo especial, uma parceria que combinava compatibilidade emocional, intelectual e física, fundamentada nos valores compartilhados que os haviam atraído inicialmente. A data do campeonato nacional se aproximava, mas agora representava mais do que uma competição esportiva. A noite terminou com ambos refletindo sobre as mudanças que estavam acontecendo em suas vidas. Para Ricardo, representava a primeira vez, desde a morte de Maria, que considerava seriamente um futuro compartilhado com outra pessoa. Para Helena, significava a descoberta de que era possível conciliar sua independência conquistada com a abertura para um amor maduro e equilibrado. O karatê havia sido o catalisador, mas a conexão transcendia a arte marcial. O relacionamento estava apenas começando, mas já demonstrava o potencial de se tornar algo duradouro e significativo. A base sólida de respeito mútuo, valores compartilhados e atração genuína criava condições ideais para que prosperasse, especialmente considerando a maturidade emocional que ambos haviam desenvolvido através de suas experiências de vida. O futuro parecia promissor para as duas famílias que estavam gradualmente se unindo. O primeiro campeonato nacional, organizado pela CBK, aconteceu em Brasília, no final de novembro de 1987, apenas 2 meses após a fundação oficial da entidade, em 11 de setembro. O evento representava um marco histórico para o karatê brasileiro, reunindo mais de 300 atletas de todos os estados para competir sob as novas regras nacionais. Ricardo havia inscrito Marina na categoria juvenil feminina e Helena na categoria kata adulto feminino, criando uma expectativa familiar que misturava a ansiedade competitiva com a alegria de compartilhar esta experiência juntos. A viagem para Brasília foi planejada cuidadosamente pelas duas famílias, que agora se relacionavam de forma mais próxima, desde que Ricardo e Helena haviam assumido publicamente seu relacionamento. As meninas ficaram entusiasmadas com a perspectiva de competir em nível nacional, enquanto os adultos viam no evento uma oportunidade de testar não apenas suas habilidades técnicas, mas também a nova dinâmica familiar que estava se desenvolvendo entre eles. O ginásio da Universidade de Brasília fervilhava de atividade na manhã da abertura do campeonato. Atletas de todos os estados se aqueciam simultaneamente,
criando uma sinfonia de quiais e movimentos que impressionava até mesmo os veteranos da modalidade. A presença de autoridades esportivas nacionais, incluindo representantes do Conselho Nacional de Desportos, confirmava a importância histórica do evento para o reconhecimento oficial do karatê brasileiro. Marina competiria no primeiro dia na categoria juvenil feminina Kumite. Sua preparação havia sido intensa durante as semanas anteriores, com Ricardo ajustando detalhes técnicos que poderiam fazer a diferença em competições deste nível. A jovem demonstrava a confiança característica dos atletas bem preparados, mas também a humildade necessária para competir contra adversárias que vinham dos melhores dojos do país. Helena estava programada para competir no segundo dia, na categoria Kata Adulto Feminino. O Teki Shodan que ela havia escolhido representava não apenas sua evolução técnica recente, mas também uma declaração de maturidade marcial que contrastava com a energia juvenil das outras categorias. Sua preparação havia sido meticulosa, com cada movimento polido até atingir a perfeição que a competição nacional exigia. O nível técnico da competição superou as expectativas até mesmo dos organizadores. Os anos de desenvolvimento descentralizado do karatê brasileiro haviam produzido escolas regionais com características distintas, criando uma diversidade de estilos que enriquecia tecnicamente o evento. Ricardo observava fascinado as diferentes interpretações dos mesmos princípios fundamentais, aprendendo com cada performance que assistia. Marina chegou às semifinais após 2 vitórias convincentes que demonstraram sua superior preparação técnica. Seus movimentos fluidos e timing preciso chamaram a atenção dos árbitros e espectadores, confirmando que a educação marcial que recebera de Ricardo havia produzido uma atleta de calibre nacional. A semifinal seria contra a atual campeã estadual do Rio de Janeiro, uma adversária tecnicamente sofisticada que representaria seu maior desafio até então. Helena executou seu kata na manhã do segundo dia com uma elegância e precisão que silenciaram o ginásio. Cada movimento do Teki Shodan foi executado com uma perfeição técnica que refletia não apenas sua preparação recente, mas também a maturidade emocional que trouxera para sua prática. A performance recebeu notas altas de todos os juízes, colocando-a na liderança após a primeira rodada. A atmosfera no ginásio intensificou-se conforme as finais se aproximavam. As famílias Santos e Ferreira haviam se tornado pequenas celebridades entre os outros espectadores, que admiravam não apenas o talento das competidoras, mas também a história romântica que havia se desenvolvido através do karatê. Ricardo e Helena representavam o exemplo perfeito de como a arte marcial podia criar conexões profundas entre pessoas maduras. A final de Marina foi um confronto técnico de alto nível que demonstrou a evolução do karatê feminino brasileiro. Sua adversária carioca possuía velocidade superior, mas Marina compensava com precisão técnica e controle emocional que a mantinham competitiva em todos os intercâmbios. O resultado foi decidido por detalhes mínimos, com Marina conquistando o segundo lugar em sua primeira competição nacional. Helena conquistou o primeiro lugar na categoria Kata Adulto Feminino com uma margem confortável sobre suas adversárias. Sua performance final do Teki Shodan foi tecnicamente perfeita, demonstrando que a decisão de retomar a prática do karatê havia sido acertada. A medalha de ouro representava não apenas reconhecimento técnico, mas também a validação de sua coragem em recomeçar aos 38 anos de idade. A cerimônia de encerramento foi conduzida pelo primeiro presidente eleito da CBK, Dr. Marcelo Guimarães Arantes, que destacou a importância histórica do evento para o futuro do karatê brasileiro. A presença de atletas de todos os estados confirmava que a modalidade havia atingido a maturidade organizacional necessária para buscar reconhecimento olímpico internacional. Para as famílias Santos e Ferreira, representava o coroamento de um ano que havia transformado suas vidas pessoais e esportivas. O retorno de Brasília marcou o início de uma nova fase para as famílias Santos e Ferreira. O sucesso no primeiro campeonato nacional da CBK havia confirmado não apenas o talento individual de Marina e Helena, mas também a solidez da parceria que Ricardo e Helena estavam construindo. A medalha de prata de Marina na categoria juvenil e o ouro de Helena no kata adulto feminino representavam conquistas que transcendiam o aspecto esportivo, simbolizando a capacidade de crescimento e adaptação que ambas haviam demonstrado ao longo do ano de 1987. As conversas durante a viagem de retorno a São Paulo revelaram que o relacionamento entre Ricardo
e Helena havia atingido um nível de maturidade que permitia planejamentos de longo prazo. Eles discutiram a possibilidade de unir formalmente suas vidas, criando uma família ampliada onde Marina e Camila poderiam continuar desenvolvendo não apenas suas carreiras no karatê, mas também seus vínculos afetivos como irmãs postiças. A perspectiva de construir um futuro compartilhado trazia uma sensação de completude que nenhum dos dois experimentava. Há anos, a Academia Santos de Karatê Tradicional passou por mudanças significativas. Nos meses seguintes ao campeonato nacional, Helena formalizou sua posição como instrutora assistente, trazendo sua experiência em fisioterapia esportiva para enriquecer os métodos de treinamento oferecidos aos alunos. A combinação de conhecimento técnico de Ricardo com a expertise biomecânica de Helena criou um ambiente de aprendizagem único que atraiu praticantes de outras regiões da cidade. Marina e Camila desenvolveram uma rotina de treinamento conjunto que se tornou referência para outras jovens karatecas da região. A amizade que havia nascido da rivalidade esportiva evoluiu para uma parceria técnica, onde cada uma contribuía com suas especialidades. Marina com a precisão do karatê tradicional e Camila com a dinâmica das competições modernas. A perspectiva de se tornarem irmãs, de facto, apenas fortaleceu sua dedicação mútua ao crescimento esportivo. O pedido de casamento aconteceu durante uma cerimônia especial na academia. No final de janeiro de 1988, Ricardo organizou uma demonstração técnica onde todos os alunos participaram, culminando com ele e Helena executando um kata sincronizado que haviam criado especialmente para a ocasião. O momento foi marcado pela tradição japonesa do compromisso através da arte marcial, refletindo os valores que haviam unido o casal desde o primeiro encontro no torneio estadual. O casamento foi celebrado em março de 1988, exatamente um ano após o primeiro campeonato nacional de Kyokushin, que havia marcado o início da organização formal do karatê brasileiro. A cerimônia aconteceu no jardim da academia, decorado com elementos que combinavam tradições brasileiras e japonesas. A presença de mestres, respeitados da comunidade do karatê paulistano, confirmava o reconhecimento que Ricardo e Helena haviam conquistado, tanto como atletas quanto como educadores. A lua de mel foi uma viagem ao Japão, possível graças às economias conjuntas dos dois e ao convite da JKA, Japan Karate Association, para que participassem de um seminário internacional de karatê tradicional. A experiência de treinar no país de origem da arte marcial, que havia transformado suas vidas, representou não apenas a realização de um sonho pessoal, mas também o reconhecimento internacional da qualidade do karatê que praticavam no Brasil. O retorno do Japão trouxe novas perspectivas para a família Santos Ferreira. Helena estava grávida, confirmando que o amor maduro que haviam descoberto seria ampliado com a chegada de uma nova vida. Marina e Camila receberam a notícia com entusiasmo, antecipando a oportunidade de se tornarem irmãs mais velhas e mentoras de uma criança que cresceria imersa na cultura do karatê desde o nascimento. A academia expandiu suas atividades para incluir programas específicos para famílias, refletindo a nova dinâmica que Ricardo e Helena representavam. O conceito de educação através das artes marciais evoluiu para abranger não apenas desenvolvimento individual, mas também fortalecimento de vínculos familiares através da prática compartilhada. O sucesso do programa atraiu a atenção da imprensa especializada, que passou a apresentar a academia como modelo de inovação educacional. Marina classificou-se para representar o Brasil no primeiro Campeonato Mundial Juvenil, organizado pela WKF, World Karate Federation, que aconteceria no final de 1988. A conquista representava não apenas reconhecimento individual de seu talento, mas também validação dos métodos educacionais que Ricardo e Helena haviam desenvolvido conjuntamente. Camila, por sua vez, foi convidada para integrar a seleção brasileira juvenil que participaria dos Jogos Sul-Americanos do ano seguinte. O primeiro filho de Ricardo e Helena nasceu em dezembro de 1988, durante a semana em que se comemorava o primeiro aniversário da CBK. O menino foi batizado de Kenji, combinando a herança cultural japonesa do karatê com a tradição brasileira de escolher nomes que honram influências marcantes na vida dos pais. Marina e Camila se revezavam nos cuidados com o irmão mais novo, desenvolvendo senso de responsabilidade familiar que complementava suas disciplinas marciais. A década de 1990 começava com perspectivas promissoras para a família Santos Ferreira. O karatê brasileiro havia se consolidado como força emergente no cenário internacional,
A academia prosperava como referência educacional, e o relacionamento que havia nascido de um olhar trocado durante um torneio evoluíra para uma família sólida e feliz. O amor que descobriram através da arte marcial havia-se mostrado duradouro e fértil, criando um legado que se perpetuaria através das próximas gerações de karatecas brasileiros.